só. O primeiro delegado da investigação concluiu que Vitória Regina tinha sim estado grávida. Vitória Regina estava grávida, certo? Beleza. Primeiro ponto, Vitória Regina estava grávida. Aí a gente já sabe. Segundo ponto, o delegado, em menos de 20 dias, em menos de 10 dias, o delegado descobriu as pessoas envolvidas e chegou até o Michael, numa velocidade surpreendente. Qual foi o fim desse delegado? Ele simplesmente saiu do caso. Por que o delegado saiu do caso? Já mostrando pra gente que nessa brincadeira pode ter um peixe grande, e um peixe muito grande. Logo em seguida foi constatado que Vitória Regina também pode ter tido um caso na época das eleições com o prefeito da cidade de Cajamar. O prefeito da cidade de Cajamar, no qual é casado, óbvio, o cara casado. Aí logo em seguida tem aquele assunto de novo que Vitória Regina poderia estar grávida. E logo em seguida foi trocado o delegado da investigação. Logo que o delegado foi trocado, estranho, né? Já falaram que Vitória não estava grávida. Não só isso, meu povo. Começou a mudar todo o rumo da investigação. Vitória já não estava mais grávida. Vitória que tinha perdido o cabelo já não tinha perdido mais. Vitória que tinha as mãos todas colocadas com sacola já não estava mais. Tudo começou a mudar. Não sei se estavam mostrando que a cena do crime não era mais a mesma. Eu não sei dizer o que aconteceu. Mas que ficou diferente, que ficou estranho, ficou. Vamos falar mais um pouquinho do tal peixe grande. Se a gente tem em uma cidade pequena um peixe muito grande, obviamente que ele tem o controle total da cidade, também podendo ocultar provas, podendo ocultar a polícia e podendo também mudar um exame talvez de gravidez. O que faz a gente entender quando a pessoa tem um cabelo raspado? Traição, ciúme, certo? Certo. Não estou falando que foi ele, não estou falando que ele tem envolvimento, mas se tem uma pessoa casada e a mulher dessa pessoa descobre uma traição, o que vai acontecer? A pessoa vai querer cobrar. De qual forma? Não sei. Cada um tem um modo de cobrança. Só que não está muito estranho? O que me leva a entender que sim, Vitória estava grávida. O que me leva a entender que sim, ela ficou com alguém que realmente tinha envolvimento ou alguém que era casado. E por esse motivo ela fez simplesmente uma queima de arquivo. Simplesmente para não complicar a pessoa que poderia ter uma influência muito grande ou até comandar toda a cidade, que também poderia ser casada e sujar a sua imagem, que sim, ela foi apagada para que ninguém soubesse da cagada que aconteceu e para que a esposa ou até a própria esposa pode estar envolvida nisso, simplesmente não ficasse com o nome sujo. Contrataram o babaca do Michael para ir lá fazer o serviço. De gaiato ele foi, fez o serviço, fez mal feito, segurou o rojão, certo? Caramba, bomba, faz todo sentido o que você tá falando. Óbvio que faz. Eu investiguei essa história do começo ao fim, de cabo a rabo. Até na cidade eu fui para poder pegar um pouco de informação de pessoas lá de dentro. Logo, o Michael está preso, com o celular dele preso, a polícia no controle geral da situação. Mas até agora a gente não achou quem fez, não achou como aconteceu, não achou nada. Nada, simplesmente nada. A gente tem todas as provas, tem o criminoso, sabe que ele não fez sozinho e a investigação parou. Simplesmente deixaram cair no esquecimento. Por quê? Será? Será que quem tá preso tá com medo de falar o nome desse peixe grande e acontecer o pior com ele? Até porque o cara tá tendo regalia, o cara tá dentro da cadeia, o cara tá recebendo pelo menos 4 refeições por dia, banho de sol, tem até televisão e tá numa cela sozinho, hein? Olha que regalia linda que esse cara tá recebendo. Quem tá bancando isso? Então, para resumir minha história, sim, tem peixe grande, sim, o Michael ele caiu de sopetão, o Michael ele simplesmente foi o cara quem fez o crime, não fez sozinho, tem mais gente envolvida, mas tem um mandante também, tem um mandante e um pedinte, tem a pessoa que pagou para ele fazer esse assunto aí, para fazer esse caso. Michael disse que ele já teve envolvimento com a Vitória. Mentira, a família não conhecia, nunca teve. E se a gente olhar o perfil da Vitória, ela gostava de pessoas mais velhas sim, mas mais moleques. O Michael não fazia o mínimo de sentido ter um envolvimento com ela. Pela história que ele conta, simplesmente ele foi lá, foi conversar com ela não aceitou alguma coisa que ele propôs e ele foi e deu as facadas nela. Caramba, que frieza. Por conta disso, ele matou ela, sendo que nunca tiveram uma briga, nunca teve uma ameaça, porque no celular dela não foi achado nenhuma ameaça. Então, tá aí o meu resumo. Tem peixe grande, tá sendo escondido, tá sendo encobertado e simplesmente essa menina foi
uma queima de arquivo. Inclusive, tá, um ponto que ele fala e me chama bastante atenção é que houve um mandante. O delegado Aldo Galiano, no começo das investigações, tá, ele falava muito sobre isso. Esse delegado aqui, ele falava, inclusive ele falou com o Joel da Atena na Band ao vivo. Ele disse: eu estou trabalhando com a linha de investigação que colocam uma pessoa como mandante e 5 pessoas que executaram, que fizeram o plano. Esse delegado, ele estava chegando próximo. Ele estava a um fio de descobrir quem era o mandante. Inclusive, ele deixa muito bem claro como a menina Vitória foi encontrada, a forma como o crime aconteceu, que foi praticamente uma forma profissional. Colocaram sacolas na mão dela e a gente sabe para que isso serve. Ele deixa bem claro que rasparam o cabelo dela e não foi, ele deixou claro, gente, não foi encontrado cabelo da menina Vitória até hoje. Existe uma foto circulando por aí de um cabelo no mato, não é da menina Vitória. O cabelo dela não foi encontrado. As roupas da menina Vitória não foram encontradas até hoje. E a pergunta que fica é: por que estão tentando ocultar tudo isso? Quem está interessado em esconder tudo isso? Até porque, se fosse apenas o Michael e se pressionassem ele lá dentro, ele já teria confessado. Até porque, se fosse um Zé Ninguém, um nóia qualquer, como o principal suspeito, que é o Michael, o porquê que estariam dando toda a regalia para ele, uma cela separada, 3 advogados criminalistas dos bons, não é qualquer advogado. E a pergunta que fica é: quem quer esconder tudo isso? A gente sabe que todos os fatos e tudo corrobora a chegar a um mandante, a uma pessoa que fez tudo isso. Inclusive, o que esse jornalista fala a respeito da gravidez da menina Vitória deixa bem claro que alguém estava interessado em tirar a vida dela, principalmente por conta dessa gravidez. E muita gente fala que, olha, mas essa história da gravidez foi desmentida. Lógico, esse delegado, ele foi desmentido. O próprio prefeito apareceu desmentindo ele, dizendo que não tinha organização criminosa lá em Cajamar. Esse delegado. E foi ele que falou que a menina Vitória estava grávida, inclusive. Mas pesquisando na internet a entrevista dele, onde ele fala sobre a gravidez da menina Vitória, excluíram. Você não acha. Mas a própria menina Vitória, tá, de Cajamar, ela deixou registrado e ela dava indícios claros de que ela estava esperando, ou pelo menos era a meta dela, essa gravidez. Essa daqui foi a postagem da menina Vitória, a última. Para ser mais específico, foi no dia 16 de fevereiro. Ela desapareceu no dia 26 de fevereiro. A última postagem. Prestem atenção. Eu tirei o som, tá? Por conta dos direitos autorais. Primeiro um menino, depois uma menininha. Prestem atenção. Primeiro um menino
e depois uma menininha. E aí muita gente vai falar: ah, Elias, mas isso aí era o desejo dela, era a meta dela. Mas não chama muito a nossa atenção uma publicação de uma menina de 17 anos, 10 dias antes do seu desaparecimento? Não nos chama a atenção uma menina de 17 anos ter tanto receio das pessoas à volta dela? O porquê que o celular da menina Vitória, onde seriam encontradas várias provas e várias ameaças, inclusive, desapareceu? O porquê que o cabelo da menina Vitória nunca foi encontrado? São perguntas que nos fazem refletir, principalmente quando a gente vê uma postagem dessa. E que de fato poderia ser o sonho dela. E que de fato ela não poderia estar grávida. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo poderia ser a forma de comunicação dela. E a gente sabe que vários adolescentes hoje em dia têm o receio de se comunicar com a família, de conversar com os pais e explicar o que de fato está acontecendo. E esse talvez poderia ser um dos receios dela, de que o pai descobrisse que ela estaria grávida. E por mais que a própria família jure com unhas e dentes que a menina Vitória nunca contou para eles que estaria grávida, por mais que a própria família relate que os pais e a cunhada jura com unhas e dentes que a menina Vitória jamais esconderia qualquer coisa deles, a gente chega em uma entrevista que o próprio pai disse ao Cabrini que ele não conhecia o Gustavo Vinícius, não conhecia o Michael, ele não conhecia 100% a filha dele. Isso tá bem claro. Não que a filha dele seja uma pessoa errada e que estava se envolvendo com pessoas erradas. Não. Existe um crime que aconteceu, muito grave inclusive, contra uma pessoa que estava esperando um filho.